Vem aí o Bandeira 2. Toda a editoria de polícia trabalhando a partir de agora com o repórter Eliel Alves e as principais informações policiais da noite e madrugada aqui na Rádio Jornal, no Comando Geral Fim de Semana. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Pescador assassinado a tiros na Tabajara de Olinda. Morre no Restauração jovem baleado em Jardim Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 11 de agosto de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, 6 pessoas foram mortas em Pernambuco. 6 homicídios registrados nas 24 horas, sendo 3 no interior e 3 no Grande Recife. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado de Pernambuco, já foram registrados 2.535 assassinatos, 2.535 homicídios, sendo 1.534 no interior e 1.001 no Grande Recife. O ex-presidiário Rafael José Bernardo dos Santos, com 35 anos de idade, residente no sítio Urupi, zona rural de Pesqueira, no agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no centro da cidade, crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Rafael José Bernardo dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Manuel José Bernardo Ferraz, com 42 anos de idade, residente na rua João Murilo de Sá, número 97, em Correntes, no agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um elemento que fugiu de bicicleta. A informação é de que Manuel José Bernardo Ferraz era cheio de broncas e pode ter sido vítima de uma vingança. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O corpo de um homem sem a cabeça foi encontrado ontem próximo do engenho Olho d'Água, em Catende, na Mata Sul do estado. O cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a polícia está investigando este crime macabro. No sítio Minguém, em Belo Jardim, no agreste do estado, policiais da Rocam prenderam 2 suspeitos que estavam armados em uma motocicleta. Um dos elementos, armado de faca peixeira, havia assaltado e roubado o celular do próprio irmão. Um soldado da Polícia Militar do 9º Batalhão em Garanhuns, no agreste do estado, foi preso quando estava de serviço na guarda da unidade militar. O PM tinha um mandado de prisão pela comarca de Floresta, acusado de integrar um grupo de extermínio. Ele já está recolhido no CRED. Eduardo Jorge Coutinho de Araújo, com 38 anos de idade, residente na Avenida São Francisco de Melo, no centro, em São José da Coroa Grande, no interior do estado, foi agredido a golpes de faca peixeira numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Vamberto da Silva Santos, com 26 anos de idade, residente na rua Domingos Fernandes, número 201, em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes, foi espancado brutalmente, agredido a socos e pontapés. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando o Coronel Geraldo Pereira de Lima, o Tenente Pedro Lopes de Almeida e os sargentos Geraldo Rufino da Silva, João da Paz Vieira da Silva, Jorge Jamerson Claudino de Oliveira, José Trindade Filho e Edmir Valdevino Bernardo. Pescador assassinado a tiros na Tabajara de Olinda. Morre no Restauração jovem baleado em Jardim Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.
Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Justiça prorroga a prisão de ex-jogador suspeito de assaltos na região metropolitana. A notícia é com a repórter Natália Hermosa. Justiça prorroga por mais 5 dias prisão do ex-jogador Everton Heleno e autoriza temporária do dono do carro, amigo de Everton. O meia, atualmente sem clube, é suspeito de cometer uma série de assaltos em Camaragibe e São Lourenço da Mata. O veículo utilizado nas abordagens foi reconhecido pelos investigadores num pagode na Ibiribeira. O atleta foi preso na última segunda-feira e o HB20 acabou sendo localizado dias depois no bairro da Mostardinha, no Recife. A Polícia Civil revela que Everton Heleno foi reconhecido por pelo menos 9 vítimas em circunstâncias distintas. A família do ex-jogador chegou a postar nas redes sociais a foto de um homem que seria o assaltante. Como falta o resultado dos exames periciais, o meia, que passou pelo Santa Cruz Esporte, continua no cotel em Abreu e Lima. O advogado de Everton Heleno, Luiz Augusto Mota, reafirma a inocência do cliente, que se encontra deprimido. Como as investigações não terminaram, então a delegada solicitou, pediu, requereu a renovação da prisão temporária por mais 5 dias e foi concedida pela Justiça. O próximo passo, a estratégia de vocês? Não, pronto. Como tem mais 5 dias de investigação da prisão temporária, as investigações vão continuar. Estão sendo feitas várias diligências para poder realmente achar o verdadeiro culpado, e realmente ser comprovado que Everton Heleno não tem nada a ver com isso. Realmente ele não tem nada a ver com isso. Qual a ligação entre os dois? Eles são amigos? Eles já se conheciam? O carro realmente foi emprestado? Como o inquérito tem segredo de justiça, a gente não pode adiantar nada. A única coisa que a gente pode adiantar, antecipar, é que de fato a prisão foi renovada por mais 5 dias e no decorrer do inquérito a gente pode dar mais informações. A gente pode informar que de fato ele nega totalmente a autoria e não tem nenhuma participação em nenhum assalto. Como ele está? Ele está abalado, bastante abalado, já emagreceu bastante, um atleta, então está bastante abalado. A novidade da investigação é a prisão temporária de um amigo de Everton Heleno e dono do carro branco. Leandro José das Chagas, conhecido como Samurai, tem 31 anos e também é ex-jogador. A reportagem da Rádio Jornal não conseguiu localizar a delegada Euricélia Nogueira para falar das investigações. O advogado do suspeito, Hermílio Ribeiro, orientou o proprietário do HB20 a ficar em silêncio por enquanto. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Olha, minha gente, faleceu na madrugada de ontem Maria Clara Bezerra, conhecida por Clarinha. Ela tinha 52 anos de idade, morava na rua Zeferino Magre, em Água Fria. Clarinha era nora do finado amigo da gente, o comissário Bill Guarda, e Clarinha era esposa de Márcio, que é condutor de transporte escolar. O corpo está sendo velado na funerária ali pertinho do cemitério, pertinho do IML, e daqui a pouco vai seguir para a Casa Amarela. O sepultamento está previsto para logo mais às 10 horas da manhã no cemitério de Casa Amarela. Nossos sentimentos aos familiares de Maria Clara Bezerra, Clarinha. Faleceu aqui no Hospital da Restauração Paulo Sérgio Anísio Campelo, tinha 49 anos de idade. Paulo Sérgio era conhecido como Paulete Furacão e era integrante de Gigante do Samba. Ele sofreu um acidente de bicicleta, estava internado aqui no HR e faleceu. Paulete Furacão, Paulo Sérgio Anísio Campelo, que tinha 49 anos, era integrante de Gigante do Samba. O corpo está sendo velado na Associação de Moradores dos Curados 2 e 3 e até às 8h30, até às 8h30 da manhã está sendo feito o velório e o sepultamento está previsto para logo mais às 11 horas da manhã no cemitério de Santo Amaro. Também nossos sentimentos. Faleceu ontem também o mecânico Marrom faleceu ontem, era mecânico, e o sepultamento está previsto para logo mais às 11 horas no cemitério de Casa Amarela. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Criança sofre tentativa de homicídio em Lagoa do Ouro. A notícia com o repórter Eduardo Peixoto. A polícia investiga uma tentativa de homicídio que aconteceu no município de Lagoa do Ouro, aqui no Agreste Pernambucano. A vítima é uma criança de apenas 8 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança teria saído para trabalhar e deixou a criança dormindo na residência. Pouco tempo depois, uma vizinha foi chamar a criança para tomar café da manhã e encontrou ferida. Nós conversamos com o Major Albuquerque, do 9º Batalhão, e ele falou justo no momento em que a criança foi chamada.
Referente à ocorrência de Lagoa do Ouro, a Polícia Militar estava fazendo rondas quando recebeu um chamado para se locar a zona rural daquele município, mais precisamente sítio Massaranduba. E chegando lá, se deparou com o cenário de uma criança lesionada, a princípio com pauladas, e o SAMU foi acionado, no qual seguiu para o Hospital da Restauração, encontrando-se sob tratamento médico. Ainda não temos informação quanto aos fatos, às circunstâncias que levaram àquela agressão, e a Polícia Civil está investigando o caso e em breve teremos já uma resposta em relação a essa ocorrência. A mãe da criança foi avisada e voltou para casa. A criança, neste momento, se encontra no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. Segundo a assessoria de imprensa da unidade de saúde, a criança deu entrada ontem à tarde e seguiu para o bloco cirúrgico. Até o momento, encontra-se na UTI pediátrica entubada. O estado de saúde é grave. Nas investigações, a polícia suspeita que a criança foi vítima de paulada na cabeça. Rádio Jornal, Comando Geral, fim de semana. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 5 assaltos a coletivos, 5 ônibus alvos dos marginais, 2 dos coletivos do segmento BRT. Por volta das 9 da manhã, foi na PE15, no bairro dos Butrins e Olinda. O alvo foi um BRT que fazia a linha pela Pedro Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Mais tarde, por volta das 10h15 da manhã, foi também em Olinda, na PE15, cidade de Tabajara, outro BRT assaltado. Ele fazia o itinerário Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife, por volta das 5h45 da tarde, nas imediações do Nascedouro, em Peixinhos, Olinda. Ônibus da empresa Caxangá assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha Teixambá Príncipe, por volta das 7h10 da noite, na BR-101, no bairro do Jardim São Paulo. O ônibus da Metropolitana foi assaltado. Os passageiros roubados, o coletivo fazia a linha Barro Macaxeira. E mais tarde, já por volta das 9 da noite, na Avenida Agamenon Magalhães, pertinho do Tacaruna, um ônibus da Borborema foi assaltado. Fazia a linha PE15 Boa Viagem, só os usuários roubados. Portanto, 5 registros de ônibus assaltados nas últimas 24 horas. 67 casos já foram registrados neste mês de agosto. E no dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, já foram registrados 1.584 assaltos a coletivos. Antônio José, um homem com 48 anos de idade, residente no Córrego do Ouro, no Alto José Bonifácio, em Casa Amarela. Ele deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. José Costa Rego Filho, um homem com 67 anos de idade, aposentado, residente em Maceió, nas Alagoas, foi trazido aqui para Recife, para o HR, vítima de atropelamento por uma motocicleta. O mototaxista José Eric da Silva, com 25 anos de idade, residente no bairro do Zumbi do Pacheco, no Jaboatão dos Guararapes, ele foi baleado, pegou um passageiro e de repente no meio do caminho o passageiro meteu bala nele. José Eric da Silva, o mototaxista, encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Salatiel Silva dos Santos, de 29 anos, residente na rua Maria Rita Barradas, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a bala no bairro por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Paulo Fabrício Gomes dos Santos, de 30 anos de idade, residente na rua Mário Melo, em Sertânia, interior do estado, foi agredido a bala numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados, levado para o hospital local. Paulo Fabrício Gomes dos Santos, devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Severino Batista, de 36 anos de idade, mora na Rua do Progresso, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi espancado, brutalmente espancado. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Severino Batista, bastante machucado, com hematomas por todo o corpo, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Tiago Carneiro de Moura, com 25 anos de idade, residente no Alto Santo Antônio, em Limoeiro,
foi vítima de um acidente. Ele trafegava numa moto e sofreu um acidente com um caminhão. Foi uma colisão e ele, Tiago Carneiro de Moura, ficou bastante machucado. Foi levado para o hospital lá em Limoeiro, sendo em seguida removido aqui para Recife para o HR. A idosa Luzia de Souza Brito, com 79 anos de idade, residente na travessa da rua Porto Seguro, número 18, na Coab, bairro do Ibura, foi atropelada por uma motocicleta. O acidente aconteceu pertinho da ACD, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José. A aposentada Luzia de Souza Brito, bastante machucada, foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Pescador assassinado a tiros na Tabajara de Olinda. Um homem com cerca de 50 anos de idade, pescador, residente na rua Caetés, no bairro Cidade Tabajara, em Olinda, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à noite em frente à residência dele. Estava lá na frente de casa, apareceram elementos desconhecidos e meteram bala. Ceifaram a vida do pescador, cujo nome não foi fornecido. O pescador morava sozinho naquela localidade há bastante tempo e ninguém tinha nada o que dizer contra ele. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem baleado em Jardim Piedade. Douglas Alves Rodrigues da Silva, um jovem com 24 anos de idade, residente na rua Ipimirim, na comunidade Jardim Piedade, em Piedade, no Jaboatão dos Guararapes. Ele, na noite de antes de ontem, foi baleado na cabeça e na região do tórax. Foi pertinho da residência dele. Um elemento sozinho de bicicleta cometeu o crime e fugiu do local. Os motivos são desconhecidos. O jovem Douglas Alves Rodrigues da Silva, que, segundo informações, já teve passagem pelo sistema carcerário por tráfico de drogas, estava internado aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem pela manhã ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia está investigando o caso. O corpo do jovem Douglas Alves Rodrigues da Silva foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.